Eletricidade sem fio no mundo todo, raios mortais, máquina de terremotos, controle remoto e energia verde. Itens saídos da mente fértil do gênio que eletrizou o mundo. Hoje, em Maravilhas Modernas, a eletricidade maluca de Nikola Tesla. Maravilhas Modernas. Ele foi um dos heróis americanos. Mas depois de um tempo, o povo esqueceu do que ele fez. Para mim, ele foi um dos inventores mais importantes da história da humanidade. Seus vizinhos não o achavam maluco, mas o consideravam um perigo para o bairro. Acho que ele tinha uma visão diferente de como seria o mundo no futuro. Ele foi o responsável pelo século XX. Quando o assunto é transformar noite em dia, pense em Nikola Tesla. Isso é óbvio. Muitos aspectos da vida moderna, do dia a dia, foram diretamente influenciados ou criados por Nikola Tesla. Sua corrente alternada ou sistema CA abriu as portas para todas as comodidades elétricas modernas. Ele é simplesmente responsável por todo o nosso sistema de eletricidade, todo o nosso mundo moderno. Mas anos depois, seu brilhantismo, responsável por mais de 100 patentes, foi tragicamente apagado por aquilo que alguns chamaram de loucura. Ele profetizava algo, pensavam que ele era o cientista maluco, que perdia o controle e destruía o mundo, quando, na verdade mesmo, ele só queria melhorar a vida da humanidade. Graças a Tesla, um simples interruptor leva a energia até a ponta dos dedos, mas esse mesmo gênio era obcecado por resgatar pombos feridos, tinha aversão por joias de mulher e afirmava receber contatos do espaço sideral. Nossas virtudes e nossos sentimentos são inseparáveis, assim como força e matéria. Quando se separam, o homem deixa de existir. Nikola Tesla. No início do século XX, as incríveis realizações de Tesla foram reconhecidas. Mas ele morreu em 1943, em um quarto apertado do hotel New Yorker, sem posses e sozinho, enquanto via o mundo que ele ajudou a criar esquecê-lo completamente. Mas o FBI mantinha um arquivo secreto sobre Tesla e depois de sua morte, os documentos e pertences desapareceram misteriosamente. Quem ouvia tudo o que ele dizia achava aquilo tão poderoso, tão assustador e tão pavoroso que o governo tomou seus pertences e deu um fim neles. Mas quais eram as ideias poderosas e assustadoras que ameaçavam a segurança nacional? Seriam devaneios de um louco ou o trabalho de um gênio? Ainda existe espaço para as contribuições de Nikola Tesla. Muitas pessoas acreditam que ele tinha um plano maior. Talvez seja a hora de voltar e investigar o que Tesla realmente procurava. Mas já sabemos de algo que ele procurava. Sem fio capaz de ser transmitida para todo o mundo. A transmissão sem fio de energia foi citada inúmeras vezes e aparecia nos sonhos mais loucos de Tesla. A chave para entender essa ideia singular é uma peculiar, porém poderosa invenção que Tesla patenteou em 1891, aos 35 anos. Ele a batizou de bobina de Tesla. Nada parecido havia sido feito antes. A bobina de Tesla é uma bomba elétrica gigante. Este é um exemplo de uma bobina de Tesla atual. A energia é puxada de uma tomada na parede e levada até a base da unidade. E aumentamos a voltagem até que chegue ao topo. Então, quando eu vou para trás, olha o que acontece. A bobina de Tesla eleva a voltagem normal de 120 para mais de 500 mil volts. Imagine eletricidade correndo pelo fio da mesma forma que água saindo de uma mangueira. A corrente pode ser comparada ao fluxo de água e a voltagem à pressão da água.
Quando se coloca um bico na mangueira, a força da pressão da água aumenta significativamente, enquanto o fluxo de água diminui. Uma bobina de Tesla age de forma parecida. A corrente de baixa voltagem é enviada por meio de uma bobina primária. Em seguida, é transferida através de uma bobina secundária muito mais comprida. Ela diminui a corrente, mas aumenta a voltagem. Isso torna a bobina um transformador. A exemplo de quando os bombeiros encaixam a mangueira em um hidrante e utilizam o bico para lançar água a grandes distâncias, a bobina faz a mesma coisa. Utilizando uma enorme bobina de Tesla, o inventor pretendia encher a Terra e a atmosfera de energia elétrica. Ele acreditava poder usar a Terra como condutor natural de eletricidade e enviar energia para o mundo todo. Em resumo, a Terra agiria como uma gigantesca tomada elétrica. A fim de provar tal teoria maluca, Tesla se mudou da cidade de Nova York e, em 1893, aos 34 anos, iniciou experimentos com energia sem fio nas campinas do estado do Colorado. Ele acreditava que havia uma frequência específica com a qual a Terra era golpeada, como com um martelo. Tesla achava que o solo vibrava com a frequência da eletricidade, da mesma forma que um sino vibra com o badalar. Tesla construiu um laboratório e uma torre de 25 metros de altura. Dentro do galpão ficava uma bobina de Tesla. Quando Tesla começou a trabalhar com eletricidade no laboratório, foi muito preocupante para o povo de Colorado, pois eles achavam que Tesla estava executando uma obra divina. Conectada à rede local de energia de Colorado Springs, a bobina de Tesla produzia mais de 12 milhões de volts. Ele costumava demonstrar o conceito sem fio, acendendo uma lâmpada fluorescente enquanto a segurava nas mãos. Com a máquina ligada, o laboratório ficava cheio de eletricidade de alta voltagem. Vou pegar uma lâmpada e mostrar como era. A bobina de Tesla produz energia elétrica sem ferir o homem, similar à maneira com que as torres de transmissão emitem ondas de rádio. O que estamos vendo é eletricidade voando pelo ar, saindo da bobina até a lâmpada. Essa é a essência da ideia original de Tesla. Ele queria transmitir energia globalmente e as pessoas só precisariam recebê-la e usá-la. Tesla afirmou que as experiências no Colorado foi um sucesso e que conseguiu fazer a transmissão de energia acendendo lâmpadas a 1,5 km de distância. Além das descobertas elétricas no Colorado, Tesla também fez uma estranha declaração de que recebia mensagens do espaço. Ele teve muita publicidade em Nova York dizendo que havia falado com Marte ou com marcianos. Isso é interessante porque as ideias que ele usava são exatamente as mesmas que usamos hoje para enviar mensagens para o espaço. Hoje mandamos ondas de rádio no espaço para saber se há alguém lá. As pessoas da época achavam que ele era louco, mas na verdade ele estava bem à frente do seu tempo. Tesla acreditava ter quebrado uma barreira e provado que podia enviar eletricidade sem fio. Era preciso apenas levantar dinheiro para construir uma bobina maior. Tesla voltou à costa oeste. Em Long Island Sound, na cidade de Shoreham, uma placa de rua marca a entrada de um local esquecido e abandonado. Em 1901, com base nas experiências feitas em Colorado, Tesla começou a construir sua visionária rede sem fio de energia aqui neste local, o qual ele chamava de Wardenclyffe. O local era composto por um laboratório e uma estação de energia. Ao lado ficava uma enorme torre de 57 metros de altura. A energia da estação era enviada para uma bobina de Tesla que ficava na torre. Embaixo dela, o inventor enterrou barras de 35 metros para transmitir a voltagem bem fundo no solo. Este seria o primeiro de muitos transmissores em um sistema que compreenderia o mundo todo com energia sem fio.
A grande quantidade de eletricidade necessária viria de grandiosos projetos hidroelétricos. Muitos achavam que ele era louco, porque não entendiam o que ele via e como ele via o futuro. Ele conseguia imaginar coisas que os outros não conseguiam, pois era um visionário. Mas mesmo os visionários precisam de dinheiro. A fim de convencer o empresário JP Morgan a investir $150 mil na construção de Wardenclyffe, Tesla prometeu que a torre renderia milhões na transmissão de mensagens, notícias, músicas e até fotografias para qualquer parte do mundo. Este é o alicerce original da Torre de Tesla. Percebam que se trata de uma estrutura de 8 lados. No meio existe um enorme buraco no chão, bem em frente de onde me encontro, de mais de 35 metros. E uma escada em espiral ao redor. E com mais de 57 metros de altura, aqui estava a torre. A torre era presa por enormes vigas de madeira em barras como esta em cada ponta das paredes do alicerce. Era enorme a teia que as vigas formavam. E é incrível pensar no tamanho de uma construção imensa e importante como essa torre. Estes são o laboratório e a estação de energia verdadeiros onde Tesla trabalhou por mais de 4 anos na tentativa de desenvolver o conceito sem fio. O local foi comprado por uma empresa fotográfica 60 anos atrás e depois de reformado, apenas parte do laboratório foi mantida. Acha que a gente deveria entrar? Esta porta não é destrancada há algum tempo. O prédio não é utilizado há mais de uma década, mas os proprietários concordaram em abrir as portas para o Maravilhas Modernas. Olha, é incrível. É emocionante estar no local em que Tesla trabalhava, onde ele passava o dia com seus assistentes. É incrível pensar que há mais de 100 anos Tesla estava andando neste mesmo local. O equipamento dele ficava aqui, seus sonhos estavam vivos e o que ele mais queria era ter um futuro de muita glória. Em parte, foi o timing que levou Wardenclyffe à ruína. Em 12 de dezembro de 1901, enquanto Tesla trabalhava na rede de energia, Guglielmo Marconi passou à frente e transmitiu com sucesso um sinal de rádio através do Atlântico. O feito de Marconi era algo inédito, mas na verdade, ele usou 17 patentes de Tesla para conseguir sua proeza. Além de Tesla nunca ter sido considerado o pai do rádio, a transmissão de Marconi selou o destino de Wardenclyffe. Morgan perdeu o interesse em bancar o trabalho de Tesla aqui. Marconi conseguiu, então por que ainda bancar Tesla? E claro, o plano de Tesla era maior do que Morgan pensava. Ele via uma razão para continuar com o projeto e com seu trabalho, mas não era esse o plano de Morgan. Em 1905, enquanto ainda em construção depois de incríveis exibições elétricas, o projeto Wardenclyffe foi abandonado e logo depois destruído. O mundo não está preparado para isso. É algo muito além do nosso tempo. Mas as leis vão prevalecer e um dia farão um sucesso triunfante. Nikola Tesla. Mas será que Tesla teria dado certo? Hoje a comunidade científica tem diferentes opiniões. Os planos de Tesla quanto à eletricidade sem fio estava simplesmente fora de questão. Não faz sentido do ponto de vista da energia envolvida e da ineficiência disso. Mas há quem o defenda. Eu acredito que a transmissão sem fio de energia é possível. A ideia de que a energia pode ser levada para o mundo todo sem uso de fios é uma descoberta muito grande para se deixar passar. Jeff Paris, especialista em eletricidade da KVA Effects em Signal Hill, Califórnia, fez parte da equipe que construiu a maior bobina de Tesla da atualidade, a chamada 13M. O motivo da construção da 13M foi dar aos cientistas a oportunidade de investigar algumas teorias de transmissão sem fio e testar sua praticidade. A 13M gera cerca de 12 milhões de volts. Em 1998, a equipe testou a imensa bobina de Tesla.
Descobrimos que a máquina não era grande o bastante. Era 1/4 do tamanho da bobina que Tesla fez em Colorado Springs. E parece que uma máquina daquele tamanho é necessária. Esperamos no futuro ter fundos para construir uma bobina em tamanho original e comprovar as teorias de Tesla. Mas por que um século depois do fim de Wardenclyffe, as ideias de Tesla ainda são estudadas com tanta paixão? Talvez porque, bem antes de Wardenclyffe, Tesla já havia mudado o mundo. Em 20 de junho de 1943, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou a si mesma e garantiu a Tesla e não a Marconi a patente da invenção do rádio. Hoje temos um mundo de eletricidade a nosso dispor. A energia que move nossas necessidades está ao alcance da tomada mais próxima. E segundo a lenda, o homem que fez tudo isso acontecer nasceu na Croácia em 1856, à meia-noite, durante uma tempestade elétrica. Tesla é sempre associado a raios, trovões e eletricidade. Tesla começou a carreira como engenheiro elétrico em uma empresa de telefonia em Budapeste em 1881. Um dia, enquanto andava em um parque com um amigo, Tesla de repente pensou em um conceito inovador de um motor elétrico e o desenhou na areia. A ilustração simples se tornaria a patente do motor de indução e mais tarde seria o gerador de energia padrão do mundo. Ele é usado em tudo, de eletrodomésticos a carros híbridos e fábricas industriais. O motor de indução funciona energizando bobinas de fios instaladas em volta de uma estrutura fixa chamada estator. Ele provoca uma corrente na bobina em um rotor. A corrente alternada na bobina faz com que os polos dos campos magnéticos ao redor dela mudem de norte para sul. A atração e repulsa entre as bobinas enquanto se alternam faz com que o rotor gire. As mesmas ideias que Nikola Tesla teve mais de um século atrás ainda são usadas hoje em motores de indução como este aqui. O motor é composto de duas peças: o rotor e a bobina. Dentro da bobina, um campo magnético norte-sul gira. Enquanto isso acontece, o rotor o acompanha. Exatamente igual a 100 anos, quando Nikola Tesla fez o primeiro protótipo. Em 1884, aos 28 anos, Tesla se mudou para os Estados Unidos com pouco dinheiro e uma carta de recomendação de seu patrão para Thomas Edison. O texto era simples: conheço dois grandes homens, você é um deles, este jovem é o outro. Edison contratou o brilhante e jovem engenheiro e uma de suas tarefas foi redesenhar os geradores elétricos da empresa por $50 mil extras. Depois de criar uma série de patentes lucrativas, Tesla pediu a Edison o bônus prometido pelos geradores. Edison disse: você deve estar brincando. Tem muito que aprender sobre o senso de humor americano e não lhe deu $50 mil. Tesla imediatamente disse: então, senhor Edison, eu me demito. E foi então que teve início uma longa rixa entre o jovem e orgulhoso gênio e o experiente inventor. Tesla deixou Edison e trabalhou cavando fossas na cidade de Nova York durante um ano em uma fase muito difícil. Ele perdeu todos os sonhos de crescer naquela época. Enquanto lutava para sobreviver e levantar capital para novas invenções, Tesla ficava horrorizado com a rede de fios elétricos da cidade. O sistema era um pesadelo de cabos e fios pendurados sobre a cabeça. Na verdade, em algumas áreas nem dava para ver o sol direito. O sistema elétrico considerado eficiente era a corrente contínua, ou CC. Edison, ex-empregador de Tesla, era um grande investidor desse tipo de energia. Tesla sabia que devia haver um jeito melhor e se dedicou a inventar um novo sistema que se tornou padrão mundial: a corrente alternada, ou CA.
Isto aqui é um cabo de corrente contínua que conduzia cerca de 1 milhão de watts para iluminar um quarteirão de Nova York. Usando a corrente alternada do sistema de Tesla, um fio menor poderia levar energia ao mesmo número de casas. A mesma quantidade e olha a diferença. A diferença entre Ca e Cc está em como a eletricidade e os elétrons fluem. Para que a Cc aconteça, deve haver um fluxo contínuo de elétrons ao longo do cabo de um polo negativo a um polo positivo. Quando a energia é fornecida, os elétrons, representados pela faixa vermelha, se movem até um ponto, fazem o trabalho e depois voltam para o gerador. O problema com esse processo é que os elétrons encontram resistência ao longo dos cabos. Os elétrons têm dificuldade em viajar grandes distâncias. Então, a maioria da energia do sistema se perde no cabo. Da maneira que Thomas Edison planejou o sistema, ele teria que colocar uma casa de força a cada 1 quilômetro para manter a voltagem estável ao longo da rede de energia. Em 1887, Tesla entrou com 7 patentes americanas de um sistema mais eficiente e menos dispendioso, chamado corrente alternada. Tesla descobriu que no sistema Ca não era necessário enviar elétrons até o local de atividade e de volta. Na verdade, era só alternar a corrente, enviando os elétrons para frente e para trás. Tesla desenvolveu um sistema de geradores Ca que alternavam corrente elétrica entre polos positivo e negativo em 60 ciclos por segundo, que podem ser aumentados e transmitidos centenas de quilômetros a mais que a corrente contínua. O empresário milionário George Westinghouse achava que as invenções de Tesla poderiam ser a chave da transmissão de energia a longa distância. Ele comprou as patentes por $60 mil, além de um pacote de ações das empresas Westinghouse. Se o novo sistema Ca fosse um sucesso, Tesla seria um homem rico. O inventor se tornou cidadão americano em 1891. No mesmo ano, teve início uma guerra declarada entre a corrente Ca de Tesla e a Cc de Edison. Edison lançou uma campanha propagandista que mostrava os perigos da corrente alternada. Para o público, ele dizia que eram feitas experiências terríveis em que animais eram eletrocutados com corrente alternada. Edison convenceu o estado de Nova York a utilizar a energia Ca de Tesla e Westinghouse na primeira pena de eletrocução em 1892. Um repórter a chamou de espetáculo mais horripilante que um enforcamento. Edison apelidou a técnica de Westinghousing. Seja eletrocutando animais ou eletrocutando prisioneiros, a verdade é que ninguém queria aquilo dentro de casa. Em 1893, apesar da má publicidade, Tesla e as empresas Westinghouse venceram licitação para a iluminação da Feira Mundial de Chicago, a primeira feira de eletricidade do mundo. Edison, que fez uma oferta insatisfatória, ficou frustrado por perder a oportunidade e se recusou a deixar Tesla usar a patente das lâmpadas elétricas. Então Tesla precisava criar uma nova lâmpada e fazer 250 mil delas em 6 meses para iluminar a feira. A lâmpada de Edison tinha uma rosca na ponta. Ele patenteou o método de levar a energia através da base de rosca e de como selar retirando o ar. A solução de Tesla foi fazer uma tampa de vidro na base da lâmpada. Os fios passavam por entre a tampa de vidro e assim o novo desenho não interferia nas patentes de Edison. Tesla virou o jogo contra Edison, produzindo uma lâmpada mais fácil de manusear, além de ser capaz de produzi-las em menos tempo. Em 1º de maio de 1893, o presidente Grover Cleveland pressionou um botão e mais de 200 mil lâmpadas incandescentes de Tesla iluminaram a feira. Foi um sucesso monumental que anunciou a era da iluminação elétrica moderna. Tesla foi o mentor intelectual e gênio que tornou a feira possível. E seu nome ficou conhecido no mundo todo depois disso. Cheio de confiança depois da vitória sobre Edison,
Tesla acreditava que a CA seria a corrente do futuro. E como prova, ele tentaria tirar proveito de uma das maiores maravilhas da natureza. Em 1898, Tesla inventou a ignição elétrica para motores a gás. Hoje, o sistema está em mais de 625 milhões de carros no mundo e é mais conhecido como partida elétrica. Milhões de pessoas já testemunharam seu poder. Das cataratas do Niágara jorram mais de 3 milhões de litros de água por segundo, produzindo energia suficiente para gerar 2,4 milhões de quilowatts de eletricidade. Nessa média, as cataratas forneceriam energia para metade de Las Vegas em uma noite de verão. Desde que os pioneiros começaram a construir serrarias ao longo do rio Niágara na década de 1700, muitos imaginaram formas de tirar proveito do poder das cataratas. Em 1893, depois de presenciar o sucesso de Tesla e Westinghouse na Feira Mundial de Chicago, a Comissão das Cataratas os premiou com um contrato de utilização das águas para gerar corrente alternada. O problema em usar as cataratas do Niágara para fins de eletricidade era que o maior consumidor dessa energia elétrica era Buffalo. Buffalo tinha cerca de 30 quilômetros e usar a transmissão CC era praticamente impossível, pois seria necessário construir uma estação retransmissora a cada 3 quilômetros. Já a CA evitava tudo isso. Nas cataratas, Tesla projetou e construiu um complexo sistema de motores e geradores para produzir energia CA. Tesla não tinha o costume de anotar tudo, as coisas ficavam na cabeça e ele fazia verbalmente. Tesla tinha seu próprio mundinho, digamos assim. Ele não dava explicações a outras pessoas e deixava isso para os assistentes. Em 1896, a primeira estação hidroelétrica CA a longa distância foi inaugurada e Buffalo foi a primeira cidade a receber eletricidade por transmissão de energia. Tesla não estava presente na inauguração, mas ele tinha tanta confiança em seu trabalho que sabia que daria certo. Hoje, novas estações substituem as estruturas de Tesla. Os prédios de um dos locais históricos mais importantes do mundo moderno foram abandonados. E quanto ao homem que criou tudo isso, apenas uma estátua isolada celebra sua incrível descoberta. Imagino quantas pessoas que vieram aqui e passaram em frente a esta estátua, na verdade, faz alguma ideia de quem Nikola Tesla foi e o que ele fez pelo mundo moderno. Hoje, o mundo é iluminado graças à tecnologia CA de Tesla. Ele venceu a batalha contra Edison, mas a vitória teve um preço muito alto. A Westinghouse ficou no vermelho depois da Guerra das Correntes e, em um grande gesto para manter a empresa sem dívidas, Tesla encerrou seu contrato, alegando que trabalhava em outras invenções. Se tivesse mantido o contrato, Tesla teria ficado milionário e sem nenhum problema financeiro pelo resto da sua vida. O dinheiro não tem tanto valor como os homens dão a ele. Todo o meu dinheiro foi investido em experiências com as quais fiz novas descobertas, permitindo à humanidade ter uma vida mais fácil. Depois da vitória sobre Edison e o sucesso da corrente alternada, Nikola Tesla virou celebridade. Ele ficou amigo de Mark Twain e ficou amigo de vários embaixadores, bailarinas e primadonas. Ele ficou no topo da sociedade. Mas a genialidade tem um preço. Tesla sofria de estranhas compulsões, tais como a necessidade de resgatar pombos feridos e cuidar até salvá-los. Ele tinha uma caixa de socorros perto da janela do quarto para tentar salvar pombos com asas e patas quebradas. Mas ele chegou a ponto de se referir a um deles como sua esposa. Disse que quando o pombo morresse, seu espírito inventivo iria com ele. Tesla tinha pavor de germes e lavava as mãos compulsivamente.
Ele fazia tudo 3 vezes e morava em um quarto do hotel New Yorker com um número divisível por 3. Ele pediu o quarto 3327 e ali morou 10 anos. Ele sempre pedia guardanapos. Pedia pães e bolos cortados em 9 pedaços, ou 3 vezes 3 pedaços. Mesmo o número dos pratos ou o número das toalhas que ele recebia no quarto tinha que ser 3 ou 9. Tesla nunca se casou e afirmava ser casto. Ele tinha uma grande aflição de mulheres com orelhas furadas. Não conseguia ficar ao lado de mulheres com brincos de pérolas e dizia que seus dentes rangiam. Era como passar as unhas em uma lousa quando ele via brincos de pérolas. Mesmo com uma lista de obsessões, Tesla nunca se desligou de seu incrível intelecto inventivo. Em 1898, ele criou o controle remoto ao mostrar no Madison Square Garden um barco de ferro de 2 metros controlado por ondas de rádio. Em um rio tranquilo em Riverside, Califórnia, o trabalho de Tesla permanece vivo enquanto uma frota de barcos de controle remoto desliza na água. Isso é basicamente o que Tesla fez mais de 100 anos atrás. Dentro dos barcos estão os componentes básicos do controle remoto criado por Tesla em 1898. Uma bateria dentro do aparelho de controle envia a eletricidade para um oscilador que a converte em pulso de onda de rádio. A onda de rádio é transmitida para um pequeno receptor no barco que envia o pulso elétrico ao motor. A variação do pulso da onda de rádio do transmissor para o receptor faz com que o barco se mova em diferentes direções. Usando um joystick, o operador controla o pulso e manobra o barco. Os princípios do controle remoto de Tesla são encontrados hoje em itens que vão da televisão a naves militares não tripuladas usadas em reconhecimento de campo e a satélites operados no espaço. Embora muitas das invenções de Tesla sejam úteis para a sociedade, suas ideias visionárias também percorreram uma estrada escura que acabava em uma rua de destruição e medo. Em 1917, Tesla propôs o conceito de ondas de rádio que refletem em um objeto para determinar sua posição e velocidade. Isso aconteceu 17 anos antes da invenção do radar. Uma das forças mais poderosas da natureza é o terremoto. Imagine tamanha força usada como arma. Há quem acredite que Tesla descobriu um jeito para isso. A máquina de terremoto de Tesla era um oscilador mecânico, ou basicamente uma máquina que produzia vibrações. E ao produzir essas vibrações, a máquina poderia até ressoar em diferentes estruturas físicas. A máquina de oscilação tem como base o princípio de que toda substância tem uma frequência ressonante quando estimulada. Se a frequência coincide e é intensificada por uma força externa, como a máquina de oscilação, qualquer material pode ser sacudido até virar pó. A destruição da ponte Tacoma Narrows, em Washington, em 1940, ilustra esse princípio. O vento que varreu a ponte alcançou a frequência certa e a sacudiu violentamente em um padrão rítmico que, por fim, destruiu a estrutura. Para demonstrar o poder da ressonância, vamos ver o que acontece com uma taça de vinho com uma vibração na frequência certa. Primeiro, eu vou iniciar a vibração e usar um microfone conectado a um osciloscópio para ver em qual frequência a taça vibra. Depois eu vou acertar a frequência em um gerador, reproduzido em um amplificador até um alto-falante. Essa taça vai vibrar mais de 400 vezes por segundo. Então eu vou usar este estroboscópio para diminuir o movimento. Agora vai ficar bem alto, então eu vou ter que usar proteção. Conforme a vibração fica intensa, a taça vai se movendo cada vez mais, e no final ela não vai aguentar.
E conforme eu aumento o volume, a taça vai quebrar. O que nós vimos foi um mini terremoto. E a máquina de terremoto de Tesla seria capaz de fazer exatamente isso, mas em uma escala muito maior. Em 1887, Tesla afirmou ter criado um oscilador com frequência ajustável do tamanho de um relógio despertador. Ele escreveu sobre sua tentativa de usar em um prédio em construção. Em poucos minutos, senti que o prédio começava a tremer. 10 minutos mais eu o teria lançado ao chão. Com o mesmo aparelho, eu poderia ter lançado a ponte Brooklyn na água do rio, em menos de 1 hora. Talvez foi o que abriu a caixa de Pandora durante experiências com o aparelho. Reza a lenda que ele ligou o pequeno aparelho oscilador, que alguns chamaram de máquina do terremoto, e o Lower Manhattan começou a sacudir. Então alguém ligou para a delegacia de polícia e eles vieram correndo, derrubaram a porta, entraram no laboratório dele e o viram com uma marreta na mão destruindo o aparelho. Tesla quase pôs abaixo os prédios da vizinhança. Em 1934, Tesla criou um raio mortal. A ideia era explodir raios concentrados de partículas carregadas com milhões de volts de eletricidade, o que poderia abater frotas de naves inimigas a uma distância de mais de 300 quilômetros. Tesla aterrorizou as pessoas com a ideia de raio mortal. Até o nome raio mortal parece ficção científica, né? Tesla passou seus últimos anos em 2 quartos pequenos do Hotel New Yorker. Hoje, um deles, o de número 3327, ainda revela o espaço apertado em que viveu os últimos 10 anos de vida. Tesla morreu sozinho no seu quarto de hotel. Nem se sabe ao certo quando foi que ele faleceu, pois já havia alguns dias que ele não era visto. Até que, finalmente, uma camareira entrou no seu quarto, no dia seguinte à morte, e encontrou o corpo. Depois da descoberta da morte de Tesla, aos 86 anos, o governo americano confiscou suas anotações. Houve uma grande preocupação, depois da morte dele, quanto às anotações científicas. Era a Segunda Guerra e havia o medo de que os nazistas pegassem os papéis. O governo alega que depois de examinar os papéis de Tesla, eles foram liberados em 1952 e mais tarde mandados para Belgrado, Iugoslávia, onde estariam até hoje no Museu Nikola Tesla. Mas muitos ainda acreditam que alguns papéis estão desaparecidos. Ninguém sabe o que tem nos papéis. Talvez tenha algo sensitivo, talvez sejam planos para o raio mortal, ou algo que não devesse ser revelado ao povo. O grande mistério é quem pegou as anotações de Tesla. Talvez nunca saibamos o conteúdo desses documentos, mas o que sabemos, conforme seu trabalho é reavaliado, é que várias ideias estavam um século à frente de seu tempo. Na verdade, mais de 100 anos atrás, Tesla já estava pronto. Em 1887, Tesla fez experiências com radiação de raio-x. Isso foi 8 anos antes de Wilhelm Röntgen documentar sua própria descoberta do raio-x, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física. Os Estados Unidos consomem 200 milhões de barris de petróleo por dia e o valor da gasolina sobe constantemente. 100 anos atrás, Tesla viu o futuro do combustível fóssil. Se usarmos combustível para ter energia, viveremos no limite e acabaremos rápido com ele. Trata-se de um método bárbaro e de grande desperdício. Vamos ter que moderar em nome das próximas gerações. Tesla ficou assustado com a velocidade que a sociedade queimava combustíveis não renováveis, carvão, o petróleo que começava a surgir. Ele previu uma era em que seria necessário buscar outras fontes de energia.
Tesla previu o desenvolvimento do que hoje chamamos de energia renovável. Em 1901, ele patenteou um aparelho para a utilização de energia radiante. A patente cita o Sol, bem como outras fontes de energia irradiada, como os raios cósmicos. Nikola Tesla foi uma das primeiras pessoas a perceber que nós temos uma fonte quase inesgotável de energia vinda do espaço, do nosso Sol. Aposto que ele não ficaria surpreso hoje com todos esses aparelhos movidos à energia solar. Tesla também pensou na energia geotermal. Em 1931, ele escreveu um artigo para o The New York Times chamado O Futuro da Energia, uma análise de como usar os recursos naturais da Terra. Tudo o que é necessário é descobrir uma maneira econômica e rápida de enterrar barras profundas para tirar proveito dessa enorme energia geotermal. Hoje, um fabricante de automóveis presta homenagem à genialidade de Tesla adotando seu nome. A Tesla Motors, em San Carlos, Califórnia, fabrica carros movidos a bateria que fazem de 0 a 60 em 3,9 segundos. Com uma versão do motor de indução de Tesla, ele anda mais de 300 quilômetros sem uma gota de gasolina. Tesla também foi pioneiro na iluminação. Na Feira Mundial de Chicago, em 1893, ele apresentou a lâmpada fluorescente, que não esquentava tanto e durava mais tempo que a lâmpada incandescente de Edison. Foi o precursor das lâmpadas eficientes da atualidade. Esta é uma lâmpada de Edison original. O filamento é feito de carbono e quando recebe eletricidade, ele esquenta. E esse calor produz uma luz clara. Mais de metade da energia que passava por esta lâmpada produzia calor ao invés de luz, o que a tornava ineficiente. Tesla, por sua vez, criou uma lâmpada com um princípio diferente que não produzia calor, mas produzia luz com gás dentro da lâmpada. A eletricidade entra na lâmpada pela ponta e ela está cheia de eletrodos. Quando ela entra, o gás se agita e entra em ignição aqui dentro, iluminando por inteiro o espaço dentro do tubo. O resultado é uma luz mais branca, além de mais fria e mais eficiente que a lâmpada de Edison. A lâmpada fluorescente moderna funciona sob o mesmo princípio. O gás aqui dentro é estimulado por alta voltagem. É o trabalho de Tesla usado até hoje. Quais outras ideias de Tesla estavam à frente de seu tempo? A história pode ter negligenciado sua genialidade, mas hoje ele vem sendo redescoberto. Eu acredito que algum dia sua obra será estudada novamente e vamos descobrir os segredos em que ele tanto confiava. Nikola Tesla fez do mundo moderno o que ele é hoje, e embora tenha levado anos para que o mundo percebesse, acho que agora ele começa a ter seu merecido crédito. O legado de Tesla é o verdadeiro espírito criativo do inventor e não ter limites para os conceitos. Ele acreditava que tudo era possível. Deixem que o futuro diga a verdade e avalie cada um de acordo com seu trabalho e realizações. O presente pertence a eles. Mas o futuro pelo qual eu sempre trabalhei pertence a mim. Nikola Tesla.